Bom, e o planeta está enfrentando uma catástrofe de toda uma geração devido aí ao fechamento das escolas, também durante a pandemia do coronavírus. E por uma volta segura às salas de aula, deve ser colocada como uma grande prioridade. Este também é um dos pontos defendidos inclusive pela ONU, a Organização das Nações Unidas. A ONU lançou uma campanha chamada Save Our Future, que é Salve o Nosso Futuro, e que pede inclusive a reabertura das escolas e que isso seja priorizado nas decisões econômicas de todos os países. Há diversos fatores que influenciam o retorno ou não das aulas presenciais. E é um assunto polêmico, inclusive, e que divide opiniões. E para abordar o assunto e apresentar o seu ponto de vista sobre o tema, na manhã de hoje, no Jornal da Manhã da Jovem Pan, conversaremos com o médico e infectologista Dr. Ricardo Ariel Zimmermann sobre a reabertura das escolas. Bom dia, Dr. Ricardo, que bom recebê-lo por aqui. Bom dia a tua audiência qualificada, é um prazer estar com vocês hoje. Dr. Ricardo, também algumas das entidades aí pedem este retorno das aulas no Rio Grande do Sul. Por outro lado, também é um assunto polêmico e diversas pessoas e entidades dividem essa opinião, algumas delas se posicionam contrárias. Você acredita aí que é possível realizar o retorno das aulas de forma segura, aulas presenciais, sem aumentar os índices de disseminação do vírus no Rio Grande do Sul? Na minha opinião, e eu expressei isso desde o início, as escolas nunca deveriam ter fechado. Mesmo que se usasse uma métrica de influenza, de gripe, o que está errado, os estudos já mostravam que fechamento de escola não funciona quando o chamado número reprodutivo básico passa de 2. Ou seja, se o vírus é muito transmissível, no caso da gripe, as crianças passam a ser responsáveis por uma parcela menor dos casos. E o número reprodutivo básico da Covid, a gente sabia desde o início, era de 2,5. Então, mesmo que fosse gripe, não seria eficaz. Agora, por que se basear num vírus que é tão diferente da gripe e não se basear no SARS de 2002-2003, que é 80% semelhante? Naquela ocasião, o fechamento de escolas na China, em Taiwan, em Hong Kong, em Singapura, não preveniu um único caso. Então as aulas jamais deveriam ter parado. E evidentemente elas devem retornar imediatamente em virtude disso. Tá certo. Pesquisadores, de grupos como Ação Covid-19, também Rede Escola Pública e Universidade, lançaram inclusive, na semana passada, doutor Ricardo, uma ferramenta pública de simulação sobre riscos, também sobre a reabertura das escolas. Alguns dos indicadores apontam, que em diferentes regiões do Brasil o ideal seria uma proporção máxima de estudantes de até 20% da capacidade das salas de aula. Essa proporção ela pode mudar, é claro, para cada região do país, cada região é diferente. Na sua opinião, sobre o percentual dos alunos que podem estar dentro de um mesmo ambiente, um ambiente fechado, como é o caso de uma sala de aula sem correr risco de disseminação do vírus, teria uma proporção que o senhor acredita que seria ideal para evitar a disseminação do vírus? Não, inclusive esses números são mágicos. A gente sabe hoje que as crianças transmitem menos o vírus. Recentemente saiu um estudo de Harvard que foi muito mal interpretado, que dizia que crianças, e vejam bem, crianças entre 0 a 22 anos, o Arnold Schwarzenegger com 22 anos estava se preparando para o Mr. Olympia, entraria como criança, teriam cargas virais maiores até do que adultos. O problema é que compararam crianças de 0 a 22 anos em momentos iniciais da infecção com adultos com doença avançada. Ora, a cinética da carga viral do Covid é muito parecido com a da influenza, no sentido em que a carga viral cai rapidamente. Então se compararam indivíduos em momentos diferentes da doença. E mais, essas crianças que tinham carga viral maior era um número muito reduzido e o estudo era nanico. E ele não demonstrou maior risco de transmissão. Ao contrário, ele comprovou que crianças com menos de 10 anos têm menos receptor para o vírus e, portanto, são menos aptas a se infectarem e, consequentemente, transmitem menos. Isso já tinha sido demonstrado epidemiologicamente. Raramente as crianças são a fonte de um cluster familiar. Olha, 24% da população mundial é de crianças. Só 2% dos casos de Covid
ocorre em crianças. Mesmo que as crianças se infectem, a letalidade numa criança é 37,5 vezes menor do que em adulto. Finalmente, a letalidade da gripe e da influenza em criança é 4,5 vezes maior do que da Covid-19. E a gente não fecha as escolas na estação de influenza no frio todo o inverno. Fechamos? Inclusive, essa semana, doutor Ricardo, a gente acabou recebendo uma informação de que foi postergada o retorno das aulas no Rio Grande do Sul, antes prevista para se ter reinício, né, no próximo dia 31. Como é que o senhor avalia essa situação? Era necessário ou será que a gente poderia retornar com uma certa segurança já às aulas presenciais dos ensinos aí fundamental, também médio, no estado? Mais um erro lamentável que mostra que a gente não está aprendendo com as experiências de fora. Veja, mesmo na Europa, onde ocorreu uma catástrofe, as escolas ficaram fechadas por 30 a 60 dias e abriram nas primeiras ondas de flexibilização. Aqui já houve ondas de flexibilização e as escolas estão fechadas há 150 a 180 dias no país. Que priorização é essa educação? Quem nunca fechou, como em South Wales, apresentou estudos com mais de 700 crianças que não transmitiram entre si a doença e, mais importante, não transmitiram para o staff adulto. Então, é medicina baseada em evidências, é epidemiologia baseada em evidências, reabertura imediata das escolas. Veja bem, um modelo matemático, só para colocar o outro lado da balança, demonstrou que o absenteísmo, resultado do fechamento de escolas, pode se associar a aumento de risco de morte. Por quê? Porque 30% dos profissionais da área da saúde têm filhos dependentes. Quando o absenteísmo passa de 15%, o risco de morte entre os pacientes aumenta. Fechamento de escolas reduz o PIB em simulações nos Estados Unidos até em 3 a 4%. Na Grã-Bretanha, até 1%. E depois tem muita gente que diz, não, mas educação se recupera. Isso é uma falácia. A plasticidade sináptica, que facilita o aprendizado das crianças, não vai se recuperar depois. As crianças estão perdendo janela de tempo, de oportunidade para se desenvolverem neurologicamente. É por isso que o maior preditor de riqueza de uma nação é o nível educacional. A gente está condenando o futuro dessas crianças, o que, na minha opinião, é um erro grotesco. E nessa linha, né, de pensamento, quais seriam os principais problemas enfrentados por crianças que estão lá nas séries iniciais? Elas podem enfrentar ficando um ano todo, né? Porque praticamente esse ano foi perdido, não tivemos aulas, né, de forma consistente ao longo do ano no Brasil como um todo. No Rio Grande do Sul é o caso que a gente está falando, no nosso estado. Dependendo do nível social, iria desde perda de janela de aprendizado, passando por um aumento de risco de abuso, aumento de risco de déficit nutricional, porque para muitas crianças essa é a oportunidade de receber refeições de forma adequada, infelizmente. Há também uma questão social de aumento da desigualdade entre gêneros, porque a mulher fica em casa e deixa de trabalhar, então isso aprofunda as desigualdades entre homens e mulheres no que tange à renda. E, finalmente, é uma disrupção muito importante da saúde mental das crianças, com aumento na taxa de depressão, com inúmeros relatos de crianças com uso de antidepressivo e até aumento de ansiedade e de ação suicida, e sabidamente imunossupressão. Depois de um dia dentro de casa sem sair, há uma semana, já alteração em marcadores imunológicos, como ativação de células natural killer, como marcadores de expressão de atividade linfocitária. Então a gente está criando uma população de crianças imunodeficientes, o que é ruim para a Covid, não é bom. Tá certo. Estamos conversando com o Dr. Ricardo Ariel Zimmermann, né, sobre a reabertura, a possível reabertura das escolas no Rio Grande do Sul. Dr. Ricardo, que é infectologista, e também Dr. Ricardo, seguindo, né, nessa linha de raciocínio, na última semana nós também vivemos aí um assunto bastante polêmico que virou pauta nacional, que foi um caso, né, da menina de 10 anos, moradora do Espírito Santo, que acabou engravidando, né, após o tio ter abusado da criança. Isso reflete um grave problema brasileiro, que são os casos, né, de abuso sexual de crianças. Uma vez aí que a maioria deles são relacionados à violência que acontece dentro mesmo da própria família da criança abusada. Doutor Ricardo, fechamento das escolas pode colocar em risco a segurança das crianças, uma vez que elas passam mais tempo em casa onde pode haver maior violência?
comprovadamente coloca sob risco, sim. Tem dados mostrando maior abuso infantil e até maiores taxas de gravidez infantil. É uma violência física, psicológica, mental, sob todos os aspectos. Isso é um erro que não precisaria ocorrer, basta que se lessem as inúmeras evidências na forma de estudos clínicos, epidemiológicos e editoriais de especialistas, praticamente implorando para que os gestores parem de adotar essa política de, basicamente, que é um abuso infantil, e possa devolver uma normalidade para essas crianças, que são o futuro do nosso país. A gente também percebe que muitas das crianças, principalmente em cidades, em localidades que têm uma menor taxa econômica, não é? Umas cidades e locais mais pobres, que muitas das crianças acabam indo para a escola para ter uma alimentação mais equilibrada também, né, na hora da merenda, enfim. Essa falta de aula, né, este afastamento social das crianças da escola também pode refletir problemas nutricionais? Exatamente. A principal causa de imunossupressão no mundo é desnutrição. Então imagina, você coloca ela sob risco nutricional, diminui a atividade imunológica pelo confinamento, diminui a atividade imunológica pela depressão e ansiedade de não estar brincando com seus coleguinhas, bem no meio de uma pandemia de um vírus. Então, na verdade, é o tipo de conduta que, ao invés de trazer segurança para as crianças, coloca os mais vulneráveis sob risco e está sendo promovida por quem deveria, em tese, zelar pela saúde, que é o Estado. Quando eu digo Estado, não estou dizendo Estado, Rio Grande do Sul, estou dizendo Estado, entidade, Estado, né? Tá certo. Muito se fala também, não é, doutor Ricardo, sobre uma possível segunda onda de contágio que pode, né, especialistas, diversos estudos, como um estudo que foi divulgado pela University College London, né, e também pela Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, estudos que foram publicados no início deste mês de agosto, acabam concluindo também que a reabertura integral das escolas sem o aumento de testagem eficaz, também o rastreio aí dos contatos e das pessoas que estão contaminadas, poderia então gerar uma segunda onda de contágio. Seria eficaz, doutor Ricardo, no Brasil hoje, sem uma política de rastreio eficaz, o retorno da aula provocar uma segunda onda de contágio do coronavírus? A gente tem que entender que a dispersão do coronavírus é diferente da dispersão da influenza. E a não compreensão disso causou uma série de problemas, como, por exemplo, o modelo matemático de Neil Ferguson. A dispersão da influenza é diferente. Na influenza, as crianças são um reservatório importante e passam para os adultos, além de ficarem bastante doentes. Aliás, na influenza, se a gente tem 10 pessoas infectadas, essas 10 transmitem para outras pessoas. No caso do coronavírus, o coeficiente de dispersão é 1/10 do coeficiente de dispersão da influenza. Isso significa que de 10 pessoas infectadas, 7 não transmitem para ninguém e 3 transmitem para muitas pessoas. É por isso que a doença se dissemina em clusters, em conjuntos que giram em torno dessas pessoas que são super disseminadoras. O ambiente escolar não é um ambiente super disseminador. Para controlar o coronavírus, a gente não deve fazer o que faria para controlar a influenza. Não se toma uma medida horizontal, tipo um lockdown horizontal, que trata todo mundo por igual, porque as pessoas não são iguais na capacidade de disseminação. O que se faz? Se lança mão de testes moleculares para diagnosticar quem está infectado, se tem uma vigilância epidemiológica atuante, se detecta os contatantes dos casos confirmados e se testa os casos confirmados. Agora, só o Rio Grande do Sul perdeu mais de 20 bilhões de reais devido ao lockdown ou à restrição de circulação. Com uma fração ínfima desse dinheiro, dava para fazer um bom rastreio dos casos infectados e dos contatantes e colocar em isolamento só quem precisasse, sem fechar escola, sem fechar trabalho e sem comprometer a economia e, portanto, o futuro dessas crianças. Tá certo. Segundo o teu relato, né, talvez a estratégia de abordagem ao coronavírus foi um pouco equivocada, comparando, né, as autoridades acabaram comparando ele com a influenza, um vírus diferente que acaba provocando doenças, na questão dos sintomas até parecidos, mas uma doença diferente de ser tratado. Que país que a gente pode levar de exemplo que está fazendo um trabalho mais eficaz nesse controle, mesmo tendo o retorno das aulas feitos
Que país que a gente pode tomar como exemplo, doutor? Olha, tem vários exemplos. Se a gente for pegar como exemplo o rastreio agressivo, a testagem maciça, o isolamento dos doentes, a vigilância epidemiológica, a testagem dos contratantes, a gente citaria como exemplo a Coreia do Sul, Vietnã, Taiwan, Hong Kong. Se a gente for pegar como exemplo o respeito às liberdades individuais, a educação como meio de restrição social, sem imposição da força do Estado, e a manutenção da educação naquela população com menos de 16 anos, que mais se prejudica da falta dessa educação, a Suécia. A Suécia foi muito criticada no início, mas a gente tem que se lembrar que houve muito menos mortes na Suécia do que nos países europeus que fizeram lockdown, como a Inglaterra, como a Itália, como a Espanha, como a França. Houve mais morte na Suécia do que na Noruega, mas 3/4 das mortes na Suécia ocorreram em idosos em asilos, que eram pessoas que verdadeiramente estavam em lockdown. E os asilos da Suécia são muito maiores do que o da Noruega. Então o erro sueco foi não ter protegido os idosos em asilos e não ter feito uma estratégia tão agressiva de testagem, o que fez com que a letalidade parecesse falsamente alta. Então eu colocaria como exemplo a Suécia em relação a liberdades individuais, em relação a não ter uma segunda onda. Todos os outros países da Europa estão começando a experimentar uma segunda onda, o que não está acontecendo na Suécia, porque houve uma exposição natural e uma imunização também dos jovens saudáveis. E em relação a conhecimento da disseminação e prevenção de disseminação por clusters, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, Singapura, esses países asiáticos que têm tradição no manejo de doenças virais de vias aéreas. Doutor Ricardo, você acredita que a falta de um ministro da Saúde num contexto nacional acabou por piorar a situação do coronavírus no Brasil? Essa falta de direcionamento, falta de foco também desde o início acabou por piorar a situação também do número de mortes no Brasil? Eu acho que o que piorou o número de mortes no país foi a presença de um ministro da Saúde que em dado momento fez um protocolo, um guideline, que mandava as pessoas ficarem em casa até terem falta de ar. Ora, a falta de ar é um evento tardio na Covid-19. Então, o fica em casa se transformou numa espécie de morra em casa. Porque quando o paciente espera para ter falta de ar, a chance da gente conseguir redirecionar o desfecho a posteriori é mais baixa. A falta de ar é tardia na Covid-19. Como, na verdade, o governo federal perdeu a capacidade de manejar as questões técnicas do surto para os estados e municípios, acho que o que sobrou para o Ministério é logística, que é fornecimento de insumos e financiamento. E nesse sentido, então, como o que importa é a logística, talvez a falta de um técnico não faça tanta diferença. Talvez a logística militar até ajude. A verdade é que o governo federal foi tolhido da capacidade de fazer qualquer coisa que não seja dar insumo e dar dinheiro para os estados. E cada estado vai ter que se responsabilizar pelo seu desfecho. E na sua opinião, doutor Ricardo, como é que a gente pode sair desse buraco tão profundo que a gente se meteu, com tantas políticas equivocadas, algumas assertivas, mas o fato é que se soma aí mais de 115 mil mortes no Brasil, as escolas estão paradas, a economia minguando. Como é que a gente pode para sair do buraco quanto antes? Qual é a sua opinião a respeito disso? Entender a dispersão do coronavírus. Isso aqui não é influenza, a disseminação é em clusters. Os prefeitos e governadores têm que ser transparentes em relação a onde estão os clusters, os conjuntos de casos. A gente tem que reforçar as vigilâncias epidemiológicas, testar com biologia molecular os casos suspeitos e a gente precisa ir atrás dos contatantes, testar os contatantes e manter eles em quarentena domiciliar, isolar quem verdadeiramente está doente. Também os governadores poderiam dar incentivos fiscais para industriais, para empreendedores, para comerciantes que lançassem mão de medidas de engenharia de higienização ambiental, como colocação de luzes ultravioletas germicidas, sistemas mecânicos de troca de ar. O comércio, a indústria, isso deveria ter reabertura imediata. Essas atividades são as atividades que financiam a saúde. Finalmente, a gente não pode cair na falácia da essencialidade. Toda atividade econômica é essencial para quem a realiza, porque essas pessoas dependem da sua atividade econômica para ter seu sustento, e não há saúde na pobreza.
Então, se a disseminação não é comunitária exponencial, como na influenza, se não é igual para todo mundo, vamos identificar os clusters, os eventos de superdisseminação, através do fortalecimento da vigilância epidemiológica e do investimento em testagem. Finalmente, ao contrário do que certo ministro colocou no início, a doença tem tratamento. Nesses últimos dias, 2 dias, saíram 3 estudos mostrando a eficácia do tratamento precoce. Num deles se incluíram 64% dos pacientes belgas internados com Covid, de toda a Bélgica, mais de 8 mil pacientes, redução de mortalidade com tratamento precoce de 1/3. Depois saiu um italiano, também no mesmo dia, mesma coisa, redução de 1/3 na mortalidade. E finalmente um estudo de tratamento precoce americano que saiu ontem, demonstrando redução de 47% no risco de internação com tratamento precoce. Então eu diria que tratamento precoce antes da confirmação até, no início dos sintomas, mais vigilância epidemiológica e controle de infecção. Na manhã de hoje conversamos com o Dr. Ricardo Ariel Zimmermann. Dr. Ricardo, que é infectologista. Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações, pela sua disponibilidade, trazendo então informações a todos os ouvintes da Jovem Pan. Uma ótima manhã, Ricardo, muito obrigado. Muito obrigado, prazer estar com vocês hoje.